Pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma vez aqui em um final de semana e no último dia do mês de março, dia 31 de março de 2023, né? A partir da meia-noite vamos entrar no mês de abril, né? Isso que importa, né? Isso é uma coisa gratificante, né? Chegar a mais um mês do ano de 2023, né? Isso que importa para todos nós, tá? Séculos se passaram, né? E a natureza humana, né, em séculos passados, sofria todos os tipos de danos, né, perante a sua presença, né? Era uma coisa séria, né, que independente da sua raça, né, a pessoa era subordinado a todo tipo de maus trato, preconceito, racismo, né, discriminação e assim sucessivamente, né? Ao longo do tempo, isso veio se ajustando mundialmente, né? Em pleno século XXI, muitas coisas mudaram, né? Até porque leis foram ajustadas para dar uma atenção especial ao ser humano, né? E fazer entender toda uma sociedade, certo, que todos os seres humanos são iguais, né, em prol de uma sociedade. Isso é fato, isso é real, isso é lei, né? Lei federal. O nosso país eu digo assim, é baluarte, né, em direitos humanos. Isso é muito gratificante para o nosso país, né? O nosso país se posiciona como um dos melhores em certas eventualidades mundialmente, até porque respeita o ser humano, tá? Agora, por que respeita o ser humano? Porque tem leis, né, criada, elaborada, sancionada para dar uma atenção especial ao ser humano. São coisas diferentes, né? Tá? Não adota comportamento inadequado de nenhuma natureza que venha fundir a imagem, né, ou que venha criar danos em qualquer natureza contra a identidade física daquele ser humano, tá? Isso aqui é Brasil, tá? Nós estamos como uma avalanche de situações, né, já há um tempo, né, há décadas aí, viu? Dentro das nossas escolas brasileiras, né? Tá? Nós não vamos nem entrar em outros lugares de outros países porque nós estamos no Brasil. Nós vamos falar da nossa situação brasileira, né? Não está sendo uma tarefa fácil delegar a situação, né? Porque o que nós observamos, que nós nos deparamos com comportamentos inadequados, né? Esse é o problema, né? Tá? Inúmeras situações já vem ocorrendo, né? E o que a gente observa aí é que muitas das vezes uma falta de orientação, né, acarreta certas situações na trajetória, né, de um ser humano que está no seu processo de atividade escolar, né? Tá? Mas a gente vai adentrar em uma outra situação. Isso foi só um parecer do que vem acontecendo nas escolas, né? A nossa Constituição Federal do Brasil, brasileira, 1988, né? Ela deixou bem claro, né,
e afirmou, né, os direitos de um ser humano, né, em qualquer eventualidade escolar. Assegurou e fortaleceu o direito de todos dentro de uma escola, não tirando o direito de ninguém. Para você ver que a lei é tão importante que a lei ela cria um ato de igualdade social, né? Então, para você ver que a lei não tem preconceito, discriminação, nem adota ato de racismo, né? Para você ter uma ideia da importância da lei no Brasil, né? Mas o que vem nos chamando a atenção é o seguinte: é o preconceito, a discriminação, o ato de racismo com pessoas que por uma eventualidade da realidade da vida, né, chegaram ao nosso meio com algum problema de deficiência, né? Tá? Mas o que nos chama a atenção é que automaticamente o nosso país deu uma resposta para isso, né? E tentou, da melhor maneira possível, assegurar todos os direitos cabíveis, né, de um ser humano em prol de uma natureza social, né? Por isso foi criada as inúmeras leis, né? Se você abrir a nossa Constituição Federal, você vai ver que ali que tem artigos diferenciados ali para dar uma proteção, o direito, né, de você respeitar qualquer pessoa, né, em qualquer faixa etária da sua idade, seja ela na vida pessoal, na vida social, na vida familiar, né, e na vida educacional. Tá? Algumas escolas vêm rejeitando, né, pessoas que por uma eventualidade apresentam algum tipo de deficiência, e com isso muitas situações já ocorreram já, né, até de embate, até de problemas judiciais, de problemas físicos por essa eventualidade, né? A lei dá o direito para todos, né? Nós temos aqui uma lei, a Lei da Inclusão, que é a 13.146 de 2015, né? Que ela dá um direito diferenciado e assegura todos os direitos, praticamente, de uma pessoa com deficiência, tá? Se você chegar numa escola e levar o seu filho para fazer uma matrícula, a escola não pode rejeitar aquele aluno, né? Tá? A única coisa que você tem que se certificar é o seguinte: que tem certo tipo de deficiência que ela entra em um certo, eu coloco grau, não sei se é grau, né? Então, esse tipo de deficiência tem algumas escolas, né, que recebem esse tipo de aluno, né? Tá? Aqueles que têm a condição de ter somente um professor em sua presença para lhe dar todo o atendimento possível, né, dentro daquele período escolar, né? Tá? Mas o que vem nos chamando a atenção é isso, que algumas escolas elas vêm rejeitando alunos portadores de deficiência. Pode ser autista, pode ser síndrome de Down, pode ser o TDA, o transtorno de déficit autista, o TDA, né? Transtorno de déficit autista, né? O síndrome de Down e assim sucessivamente. Agora tem um detalhe, agora a gente vai entrar em ação, né? Escolas público-privadas, elas são obrigadas por lei a receber os alunos, né, na sua administração educacional, tá? Na privada, desde que os pais dos alunos venham a pagar, né, as mensalidades, né?
e na pública a escola tem que receber o aluno. O que tem que ser feito é o que a escola tem que estar preparada para esse aluno, né? Preparada com seu quadro pedagógico, com pessoas formadas, né? Entendeu? E por algumas eventualidades, ao se deparar com alguns alunos, pessoas especializadas, né? É por isso que se tem a especialização. Eu vou só segurar um ponto para vocês aqui e depois eu vou continuar a situação. Eu sou formado em pedagogia, né? Eu tenho um conhecimento diferenciado em educação profissional, não sou melhor do que ninguém por isso. Sou mais um colaborador e um profissional, né, em prol de uma sociedade, tá? Eu digo o seguinte: todos nós, como profissional da área da educação, nós não podemos esperar que um órgão público, né, ou que um órgão privado, um dia que achar, pague uma especialização para nós. Não, você é o profissional, você tem que se capacitar, você tem que se qualificar, você tem que estar pronto, especializado para as demandas da sua profissão, certo? Então, quando você se deparar dentro de uma sala de aula, você não vai ficar apreensiva com o momento, você está preparado para o desafio, tá? É isso que a lei, ela praticamente nos força a observar isso, entendeu? Eu não posso ficar em pânico porque eu me deparei dentro de uma sala de aula com 2 alunos autistas. Eu não posso. Não, é aí que eu entro em ação com a minha personalidade profissional, entendeu? Para atender a demanda daquela sala de aula. Como todas as áreas, a área de educação, entendeu? Ela requer que você venha se especializando constantemente, porque as demandas e os desafios são presentes na sala de aula. Você está lidando com seres humanos, né? E de todas as faixas etárias de idade. E você tem que estar pronto. Ah, mas eu tenho meus limites. Todos nós temos limites, né? Todos nós temos limites. Todos nós nos estressamos. Todos nós temos dias conturbados. Todos nós nos deparamos com um problema. Agora você tem que entender, você tem que separar isso. Você tem que separar isso. Você tem que colocar que cada um tem o seu quadrado. Se você vai para uma sala de aula e você não está preparado para atender os alunos, eu já vi isso. O professor sai correndo da sala de aula. Entendeu? Então, a demanda ela é estressante mesmo. Agora nós precisamos nos preparar. Nós vamos ter que dar uma atenção a essa nossa saúde, vamos ter que dar uma atenção na continuação da nossa educação, vamos ter que equilibrar nosso momento pessoal, profissional, social, familiar e assim sucessivamente, eu tenho limite. Todos nós temos limite. Mas se você abraçou a causa, abraçou a área da educação para transferir conhecimento, vocês têm que estar preparados para o desafio. O que aparecer na sua frente, você está preparado para o momento, tá? Criança portadora de deficiência tem prioridade na sala de aula. Todos têm direito, todos têm prioridade. Mas quando você se deparar com uma pessoa com deficiência, você vai dar uma atenção também para ela especial. Você vai estar junto de todos, atenção a todos,
e uma atenção redobrada para esse aluno. Isso é lei, isso está na lei. Eu queria que os nossos colaboradores, que os nossos professores, que os nossos profissionais da educação olhassem as leis, né? Muitos conhecem, mas vou lhe dizer, tem um número de pessoas que não conhecem lei, entendeu? Só vai conhecer lei quando está sendo penalizado por ela. A LDB, o Estatuto da Criança e Adolescente, né? A Constituição Federal de 1988, entendeu? É por isso que dentro de uma escola tem uma equipe pedagógica, né? A escola mais estruturada, ela tem uma equipe diferenciada, né? Uma escola mais estruturada, tem escolas particulares aí, que tem desde de médico de plantão, ou que tem um clínico geral de plantão na escola, né? Tem um pedagogo, tem um psicólogo, tem assistente social, tem uma equipe pedagógica, né? Multidisciplinar, como chamo, né? Como nós chamamos, né? Deu. Agora tem escola realmente que é menor, e tem escola que concentra, né, somente um número de pedagogos. Muitas das vezes até a diretora daquela escola, que muitas vezes que é a proprietária, ela é uma pedagoga, né? Certo? E às vezes ela concentra um número de pedagogas ali para dar o suporte daquela escola, né? A escola pública, municipal, estadual, né? Entendeu? Ela também tem uma equipe pedagógica, né? Então, você se formou na área para a educação, você tem que entender uma coisa. Você vai ter que ir atrás de mecanismos para fortalecer o seu momento. Porque se você vai se deparar com situações, você está lidando com comportamentos, você está lidando com crianças, adolescentes, em determinadas, dependendo de onde você vai atuar, você vai lidar com adultos, né? De todas as faixas etárias também, né? De situações. Porque eu digo assim, se eu sou um profissional, eu não estiver preparado para o momento, eu vou me deparar com situações, eu vou entrar em pânico dentro de uma sala de aula, com certeza, né? Não adianta te esperar pelo vizinho, não adianta esperar pelo fulano mandar vir nos incentivar para nos especializarmos. Não. Nós somos o profissional. Nós temos que buscar o nosso conhecimento a mais, fortalecer a nossa personalidade profissional para podermos estar em condições de atender os nossos alunos dentro da sala de aula. Os nossos alunos que estão na sala de aula precisam da nossa personalidade profissional atuante. Eles estão dentro daquela sala, eles não estão pedindo favor a ninguém. Eles estão pedindo a atenção do profissional, entendeu? Dentro daquele processo de educação. Seja ele em qualquer situação ao qual ele se encontre dentro da sala de aula. Eu nunca me acho tal quando eu estou falando dessa maneira. Eu estou colocando aqui porque eu digo assim, porque nós temos um conjunto, um número muito grande de pessoas que é atuante em observar situações dessa natureza nas escolas brasileiras, né? Nós temos, eu digo assim, nós temos professores brilhantes dentro da sala de aula. Nós não vamos nunca deixar de observar isso, né? Porque tem professores que buscam mesmo estar sempre em condições de atender seu aluno, entendeu? Mas nós temos um número de professores que precisa ir correr atrás dessa continuação
da sua qualificação profissional para poder ter condições de atuar em sala de aula. Essa eventualidade em sala de aula, isso nunca vai acabar, isso sempre vai crescer, entendeu? Isso é um ponto. A outra coisa é que quando você vai receber a matrícula numa escola, você está matriculando seres humanos. Tá? Então você vai matricular seres humanos, que vai se transformar em aluno, né, para você administrar e transferir o conhecimento para aquele aluno. E dentro daquele processo ali, você vai aprender com aquilo diferenciadamente. É por isso que o processo é aprender a aprender, né? Nós não podemos, em escola nenhuma, discriminar uma criança, um adolescente, porque ele veio com um tipo de deficiência. Já por quê? Você sabe qual é um dos segredos do problema da deficiência pública em nosso país? É que nós não sabemos se amanhã nós também vamos fazer parte do quadro de deficiente. Tá certo? As pessoas veem quando uma pessoa chega na sala de aula, porque a pessoa é autista, a pessoa rejeita aquela pessoa. Por quê? Você é melhor do que aquela pessoa? Não. É aí que entra a sua ação social, profissional e humana dentro da sala de aula. Todos nós temos direito em prol das leis do nosso país. E rejeitar uma criança dentro de uma sala de aula, ou de rejeitar de matrícula, ou a matricular aquela criança, né, é um ato desumano. Hoje, você recebe uma criança na sala de aula com um problema. Amanhã, você não sabe se você pode passar a ser também, a fazer parte do quadro de pessoas com deficiência. É por isso que você tem que estar preparado para os desafios. Se você não está preparado, você tem que continuar a busca do preparo, né? Você sabe que nós administramos diariamente seres humanos. O primeiro ser humano que nós temos que administrar somos nós mesmos, né? Para depois estarmos em condições de atender e administrar o próximo, não é isso? Bom dia a todos, e que Deus dê um ótimo final de semana a todos nós, e que fortaleça, né, a nossa vida pessoal, social, profissional, familiar e psicológica, né? Bom dia.